Mesmo que o terreno tenha 5 por 25 metros e seja meu, eu não posso construir o que eu quero exatamente do jeito que eu quero, já que existem normas, leis e exigências que precisamos respeitar, como os recuos que o terreno tem que ter, por exemplo, que no meu caso é de 4 metros em relação à rua e de 1,5 metro em relação ao terreno vizinho. E eu vou aproveitar para explicar em definitivo isso. Esse é meu terreno, sendo que aqui é a frente com a rua, fundos e as laterais do terreno. E essa é a minha construção no terreno. Exatamente assim, com as paredes laterais e dos fundos. Agora, se por acaso eu tiver janelas em alguma dessas 3 paredes, aí sim, preciso me afastar da divisa do vizinho pelo menos 1,50 m. Sendo que outra questão é a altura da parede na divisa. Geralmente, quando ultrapassa os 9 metros de altura, é necessário um afastamento. Essa é a explicação definitiva baseada no Código Civil de Construção, mas as leis que valem em última instância são as leis municipais, sendo que em algumas cidades não há limite para recuo, assim como em outras o limite é exigido mesmo se a parede não tiver aberturas. A fundação das minhas kitnets é baseada no terreno, que é plano e com solo estável, e é formada por sapatas com 80 centímetros de base. Cada caso é um caso e depende totalmente das características do terreno, e tu precisa analisar o teu caso para fazer a fundação correta. Como esse projeto segue uma linha modular de fácil replicação tanto para os lados como para cima, existe a possibilidade de fazermos um prédio de 3 andares, com 12 kitnets. E para deixar minha fundação preparada para esse futuro aumento, eu devo aumentar a base das minhas sapatas para aproximadamente 1,25 m, para que suporte a carga extra desse terceiro pavimento, desse terceiro possível pavimento. A estrutura das kitnets é simples, formada por 6 pilares que sustentam uma viga com 30 centímetros de altura e a laje de 15 centímetros. Como falamos, é possível um terceiro andar, e para isso, pelo menos os pilares do primeiro pavimento precisam ser reforçados. E as paredes são formadas por tijolos furados, já que a estrutura não depende deles, e sua função é somente a vedação. Ao pensar a estrutura da kitnet isoladamente, mas claro, levando em conta todo o prédio, ficamos com a opção de construir a obra em etapas bem definidas, como por exemplo, construir as kitnets uma por uma, caso tu não tenha grana ou não queira fazer tudo de uma só vez. Assim como se tu for fazer tudo de uma vez, pensando a obra como um todo, talvez seja interessante construir toda a estrutura e depois a vedação das paredes com os tijolos, com a intenção de otimizar e agilizar a obra. Dessa forma, cada kitnet mede 3,50 metros por 4,70 m. com uma área de 16,5 metros quadrados. E assim sobra esse espaço que usaremos para a escada, que dá acesso ao segundo piso das kitnets. Essa escada eu vou fazer da seguinte forma. Começando aqui, formando U e terminando no segundo pavimento. Eu vou aproveitar esse espaço abaixo desse lance de escadas, fechando aqui com uma porta e criando essa área que farei uma espécie de depósito e de apoio. Por exemplo, com um tanque aqui dentro e ferramentas de limpeza para que a faxineira consiga limpar semanalmente o prédio. Além dessa parte aqui embaixo, que também serve de depósito. E para completar, nesse canto eu vou usar janelas de vidro, terminando aqui com uma porta de vidro, que além de ser o acesso do depósito, permite a entrada de luz nessa área da escada. E logo acima temos mais essa abertura, que cria essa faixa de vidro na fachada, que dá um certo valor, além de permitir a entrada de luz intensa aqui dentro, de modo que dificilmente vai ser preciso acender luzes durante o dia. E o que isso representa? Agora o prédio precisa de acesso para as kitnets do segundo andar. Estendendo essa laje, criamos um corredor com 1,20 m de largura,
que vai até o fim do prédio, dando acesso a todas as kitnets de cima, além de cobrir parte do corredor das kitnets de baixo, criando uma barreira contra a incidência de luz do sol direta, além de proteger da chuva. Essa laje que forma o corredor poderia ser feita com apenas ela em balanço, com essas vigas transversais dando um apoio e também com o vigamento contornando toda a laje, que vai ser a minha escolha, pois além de reforçar, me dá um certo volume nesse elemento, o que torna a minha fachada mais interessante e um pouco menos simples. Também vou criar essa mureta de 30 centímetros que reforça ainda mais o volume desse elemento. E acima da mureta, um guarda-corpo de metal. E aqui em cima vou estender essa laje criando uma cobertura para o corredor. E acima dessa grande laje que se formou no topo, o telhado que vai ficar embutido na platibanda. Além desses volumes das caixas d'água, já que cada kitnet terá sua própria caixa d'água, sendo que o acesso a elas é aqui pelo telhado mesmo, através dessas portas de correr de metal. Eu fiz um planejamento interno nas kitnets para que o encanamento fique todo aqui atrás, numa só região, o que também traz economia. Tem essa questão de onde essa calha vai desaguar, e eu admito que fiquei meio na dúvida aqui. E se tu puder, me ajuda aí e dá a tua opinião de como tu faria. Eu resolvi fazer ela desembocar aqui desse lado, com um cano escondido dentro da parede, já que ela vai ser um pouco mais grossa devido a esses apliques que eu vou fazer aqui na frente. Não só por causa do cano, mas para dar uma valorizada sem maiores custos. Também poderia colocar um revestimento, ou apenas uma cor diferente, mas eu vou ficar com os apliques. Eu fiz as paredes da frente da kitnet num tom um pouco mais escuro, tipo um gelo, e propositalmente deixei o pilar com essa saliência. E na cor branca, para demarcar cada kitnet. Eu coloquei aberturas de madeira, porque como as kitnets são pequenas, acho melhor estar em contato com a madeira, que é um material orgânico e traz um certo bem-estar, do que fazer com metal, mas isso é opcional. Eu vou fechar meu terreno com esse muro de 1,80 m. E veja esse detalhe aqui nos fundos, que vai nos levar para dentro das kitnets. Mas antes eu vou dar um destino para esse espaço aqui na frente, que é o recuo, e aqui eu vou fazer um pequeno estacionamento para motocicletas e bicicletas. O detalhe aqui atrás é esses vãos que se formaram quando eu fiz o muro externo, porque aqui dentro eu tenho uma área, que é a parte de serviço da kitnet. Sem o muro dá para perceber a área melhor. Com o muro se formou esse vão, que pode ser confundido com uma janela, mas não é, sendo que tu pode deixar o vão aberto. Eu coloquei cobogó para dar uma privacidade. E pode na divisa? Pode, porque aqui atrás eu fiz o muro com 2 metros de altura e os vãos dos meus cobogós são menores que 10 centímetros. Ou tu pode fechar o vão, mas assim tu vai perder a ventilação e a iluminação natural. Claro que se teu vizinho construiu uma parede aqui, vai fechar e tu não pode reclamar. Vendo a kitnet por dentro dá para entender melhor porque tem essa área ali nos fundos. Agora finalmente vamos ver como a kitnet ficou por dentro. Já adiantando que vou apresentar de modo a te convencer pela funcionalidade e não pela beleza, sendo que teremos esses blocos representando os móveis. Aqui nesse lado tem a pia e o fogão, com um móvel aéreo sobre eles que contorna a outra parede e abaixo fica a geladeira. Aqui a mesa de refeições abaixo dessa janela que mede 1,20 m por 1,20 m e ao lado a porta de acesso principal. No outro lado eu coloquei uma poltrona giratória que se comunica com a cozinha, mas que também atende essa bancada de estudos, com outro móvel aéreo sobre ela. E aqui a cama,
também com um móvel aéreo que tem uma prateleira que corre por cima dessa janela de 60 por 60 que coloquei de modo a ter uma kitnet bem arejada. E aqui a porta do banheiro, que é de correr. No banheiro temos o box, vaso sanitário e a pia. E talvez o mais inusitado seja essa porta com ventilação na parte de cima, que dá acesso à área de serviço. Aquela área que falei antes, onde coloquei os cobogós. E assim que eu resolvi a parte interior da kitnet, sendo que isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, porque como temos um espaço pequeno para 8 kitnets, todo o projeto girou em torno dessa funcionalidade aqui dentro. Caso contrário, qualquer 15 centímetros a menos me complicaria aqui dentro. E agora veja como ficaria a fachada.